Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, amigas, em nome de Jesus. Hoje nós estamos mais uma vez no monte, né? Hoje é o quarto dia e onde a gente está fazendo um propósito aqui no monte em busca do fortalecimento, né? Em busca do fortalecimento. E esse fortalecimento é para que tudo vá bem. Porque quando a gente está revestido da armadura de Deus, o mal vai se levantar. O mal vai tentar lhe destruir. Mas ele não vai conseguir. Porque você está em comunhão com Deus. Você está buscando o Senhor. Você está procurando se fortalecer naquilo que exatamente Deus quer que você se fortaleça. Então hoje, né, já estou em jejum. Essa caixa não sai senão por oração e jejum, é bom saber disso. Quando os discípulos, né, não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele jovenzinho que o pai apresentou. E Jesus aí, depois os discípulos, eles procurando Jesus e perguntaram por que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio da vida da criança. Jesus disse: essa casta não sai por oração e jejum. Não é isso? Né? E isso demonstrou que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar em comunhão. Jesus tinha apenas se afastado dos discípulos. E eles já começaram a se achar, como muitos, né, se acham o poderoso. Ninguém é poderoso. Poderoso é Deus. Se alguém expulsa demônio, não é a pessoa. Quem está expulsando é Deus. Então tem que ser humilde para entender isso. Que quem opera milagres, quem opera maravilhas, cura e essas coisas assim, é Deus, não é o homem. Por isso que os discípulos, empolgados, achando que Jesus tinha saído, agora era a hora deles fazer o que bem quisessem, né, que iria acontecer, não aconteceu. E Jesus disse que essa caixa não sai senão por oração e jejum. Em outras palavras, ter comunhão com o Senhor. Estar mais atento, firme naquilo que Deus exatamente quer. Então, como o nosso propósito é estar em Efésios, né? Efésios 6, do 10 ao 18, nós lemos todos os versículos, mas nós colocamos né, à disposição. Hoje, o versículo, né, para hoje, nessa quarta-feira, foi exatamente Efésios 4, 29. E o que é que diz Efésios 4, 29? Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, as pessoas, elas estão com Deus, sabe? Elas estão com Deus e chamam nomes, palavrões, dando o quê? Péssimo testemunho. Se eu perguntasse se Deus se agrada, você mesmo, né, responderia: Deus não se agrada. E por que você faz? Não está dando bom exemplo. Como a palavra mesmo já disse, né, já no finalzinho, para que dê graça aos que ouvem. Então, se os que ouvem, você dando uma palavra, né, você falando porcarias, palavrões, você não está dando graça a coisa nenhuma. Você não está dando testemunho coisa nenhuma. Então você não está se fortalecendo no Senhor. Você não está fortalecido. Você precisa se fortalecer. E muita gente, né, está buscando o Senhor, né, dizendo até que está se fortalecendo, mas quando apavorado por alguma situação, logo se perde e chama palavrão e fala o que não deve, dando um péssimo testemunho. E aí tem outra
Outra versão, né, que nós escolhemos, né, para hoje, que também está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz, se algum de vós, né, capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça que Deus, né, que Deus, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Em outras palavras, tudo, né? Se você está fazendo a vontade do Senhor, né? Diz estar fazendo a vontade do Senhor e por motivo algum é um desequilibrada, nos primeiros momentos fala logo algo que todo mundo, meu Deus, misericórdia, não é crente? Não é isso que acontece? Não é crente? E por que está falando aquilo? E por que está fazendo isso? Não tem problema. Veja, você precisa ter sabedoria. Você já está buscando o Senhor, ou seja, você está fazendo a coisa certa, como diz o pastor Sila Malafaia. Você está fazendo a coisa certa, mas de forma errada. Você precisa entender que você precisa se corrigir. O Espírito Santo já lhe corrigiu, mas você precisa se corrigir. Então você tem que pedir sabedoria a Deus, de discernimento, para que na hora até da ira que se levantar contra você, do momento que vier angústia dentro de você, você não se desequilibrar. Jesus não se desequilibrou, mas eu não sou igual a Jesus. Não é isso que muita gente diz? Eu não sou igual a Jesus. Não, você nem é e nunca vai ser. Mas Jesus disse ser dos meus imitadores. Então aquilo que Jesus fez, ele nos dá a condição de procurar fazer. E se errarmos, eu sou falho, sou pecador, né? eu sou passivo de erro, eu peco, eu erro, claro. Mas olha, o cristão não é para estar errando, o cristão não é para estar pecando. E se em algum momento isso vier a acontecer, tenha certeza, tenha convicção de que você tem que se ajoelhar o quanto antes e pedir perdão. Você cometeu um erro, você tem que pedir perdão, sabe? É por isso que muitos não se fortalecem no Senhor. Estão buscando fortalecimento, mas não se fortalecem. E é esse o problema de muitas pessoas. Mas assim, você precisa, né, se deleitar mais no Senhor. Porque o Deus que nós servimos, ele é amor, não é isso? É amor, mas também é justiça. Sabe, o Efésio do que nós estamos lendo, né, que começa do 10, ele diz bem assim, olha, para que não sejamos mais peraí, viu? É o 4 do 10, Efésio 4, 6, melhor dizendo, é o 6. Do 10 é o 6. Do 10 ao 18. Mas eu só vou ler uns dois aqui, só para que você entenda, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está no 10, capítulo 6 de Efésios, e, aliás, no 11, né? Capítulo 6, 11. Então você precisa se revestir. Porque ele diz bem aqui, olha, tomai, no 17, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já ouviu dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muita gente ainda não foi liberta, porque não conhece a verdade e nem quer se firmar nela. Muitas das pessoas conhecem também a verdade, esse porém, e não se firma nela. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Os discípulos, Jesus não ensinou aos discípulos
como a gente ensina hoje nas igrejas, no escuto de doutrinas. Jesus simplesmente andava para um canto, andava para outro, curando, libertando, tomou um tapa no rosto, deu outro.